Fala galera, sejam muito bem-vindos. Essa é a primeira aula de fato aqui do canal. Tá? Hoje a gente vai abordar alguns tópicos e um deles é o que é uma linguagem de programação. A gente vai falar também um pouco sobre banco de dados, sobre o que é um desenvolvedor back-end, o que é um desenvolvedor front-end, no que eles atuam, sobre a área de full stack também, como ela funciona hoje no mercado. E a gente vai falar também sobre lógica de programação. Beleza? Começando com o que é uma linguagem de programação. A gente tem aqui essa imagem ilustrativa, tem várias setinhas apontando cada uma para uma linguagem diferente aqui. E a gente vê vários nomes, né, como JavaScript, C Sharp, C Sharp está aqui, C++, Hub, C, Java, PHP, Python. No início, quando a gente começa, é normal a gente ouvir muitas coisas sobre várias linguagens, como Java é muito devagar para fazer as coisas, PHP é muito difícil, muito lento, muito complicado, C Sharp é dinâmico, é legal, Python é fácil, tá? Você vai ouvir de tudo, tanto do ruim quanto do bom, tá? Mas não necessariamente tudo é verdade. Eu sempre ouvi que Java era muito lento para fazer as coisas, mas convivendo com ela muito recentemente, eu amo essa linguagem, percebi que não é tudo isso que falam. Então esteja aberto para conhecer, para ouvir sobre elas, para aprender sobre elas, tá bom? O conselho que eu tenho para te dar é foque em uma no começo. Quando você já estiver legal nela ali e você achar que tem outra linguagem que está melhor no mercado, ou você se daria melhor, ou te interessou mais, pula para ela. Mas depois que você já estiver bem fincado ali em uma, a não sei que essa que você começou a estudar esteja travando seu conhecimento, aí tenta outra linguagem, quem sabe é a linguagem que está te dificultando ali. Pode ser que você se dê melhor em uma do que em outra, tá? A gente vai falar muito de Python aqui. Python em si é uma linguagem mais simples do que as outras. A gente vai ver futuramente o porquê, tá bom? Mas ela é uma linguagem bem legal assim, para se começar a programar. Ok? Falando um pouco sobre banco de dados, tá? O que é um banco de dados, gente? Pensando nesse gavetão enorme aqui, essa estante cheia de prateleiras, e aqui tem uma pastinha, na pastinha tem muitos documentos. Então, um banco de dados, ele é isso aqui em uma nuvem, tá? No computador. Então, a gente tem um lugar em que a gente armazena as informações e a ideia disso são vários fins, como consultas futuras, busca de dados para métricas, etc. Por exemplo, eu estou aqui no meu e-mail e no meu e-mail eu tenho uma mensagem aqui na caixa de entrada. Como que esse e-mail está atrelado ao meu usuário? Como que não entram e-mails de outras caixas de entrada no meu e tudo mais? Isso acontece por causa do banco de dados, tá? Tem uma relação e-mail-usuário, ficam salvas aqui em uma pastinha com o meu nome, e na hora que eu acesso o meu e-mail, ele lista aqui para mim, muito provavelmente buscando de um banco de dados, tá bom? E aí, entendendo o que é um banco de dados, fica mais fácil a gente falar sobre os programadores back-end e front-end, tá? Então, tem uma imagenzinha ilustrativa aqui, uma brincadeirinha. Aqui tem um usuário. O usuário ele está olhando para uma sereia e tem front-end aqui escrito próximo à sereia. Atrás da sereia, ela tem pernas de dinossauro aqui, né? Está escrito back-end. Tá, o que isso aqui quer dizer, gente? Pensa que esse back-end aqui é o banco de dados, tá? Então, vamos supor que eu estou aqui no meu e-mail e eu tenho esse e-mail na minha caixa de entrada. E eu vou mostrar aqui a informação crua que está no meu banco de dados. Então eu vou pegar a minha tabela ali do banco de dados como se fosse um Excel escrito o e-mail que eu tenho ali e apresentar aqui na tela. Ia ficar feio, não ia ficar feio? Por isso tem o front-end aqui e ele está vendo o front-end como uma sereia. Então o back-end ficam todos os dados ali guardados, não necessariamente de uma forma bonita, tá? Não apresentável para um usuário, não bonita de uma forma de olhar, mas não apresentável para um usuário. E o front-end traduz aquilo, deixa aquilo bonitinho para o usuário ver, tá? E é isso que acontece aqui no e-mail. Então a gente tem aqui uma caixa de entrada, tá mostrando aqui de uma forma bonitinha, tá? Outro exemplo é, se eu fosse acessar o meu e-mail e ele ia me pedir a senha aqui, quando eu fosse acessar o meu e-mail e colocasse a senha, ele ia consultar lá no back-end a senha. Ele ia ter que olhar no banco de dados se a senha está batendo com a minha de fato, tá? E se está tudo certo aqui. Beleza? E aqui essas bordinhas bonitinhas, o Google coloridinho, ó, o meu nome aqui.
tá? Introduz a palavra passe, ó, quando eu clico ela vai para cima, isso é front-end, tá? O front-end faz essas interações, deixa bem bonitinho aqui. Beleza? Se for a sua área de interesse, você não conhecia ainda, é uma boa conhecer. Ok? O Full Stack, falando sobre o Full Stack, a área Full Stack trabalha com os dois, tá, galera? Então a área Full Stack faz tanto front-end quanto back-end. Em uma empresa, se tem um programador Full Stack, ele vai ficar responsável pelas duas responsabilidades aqui na hora que ele for fazer o seu trabalho, tá? Ele vai fazer tanto o front-end quanto o back-end. Ok? Para falar sobre lógica de programação, galera, eu trouxe aqui alguns exercícios e eu queria que a gente pensasse um pouquinho neles aqui para a próxima aula, tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho também sobre qual a relação desses exercícios com a lógica de programação e com a programação. Beleza? Então eu escrevi um aqui que é: descreva qual seria o passo a passo para se calçar um tênis ao acordar. Tá? Então você acordou, você tem que calçar um tênis. Qual seria o passo a passo para isso? O que você faria? Escreve o passo a passo mesmo, tá? Escreve, pode ser no papel, no computador. É importante você escrever para a gente discutir depois a importância disso e qual a relação com a programação. Beleza? Descreva qual seria o passo a passo para preparar uma xícara de chá. Mesma coisa, tá, galera? Então, um exemplo aqui, você pegaria a panela, colocaria água, colocaria no fogo, deixaria o fogo esquentar, tá? Escreva o mais detalhado possível aqui. E depois a gente, na próxima aula, vai comentar um pouquinho. Tá bom? Essa foi a aula de hoje. Eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo, galera. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira conversar sobre algo, tem algum ponto que acrescentar, fico à disposição. Tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.